Um homem selvagem, cruel e com uma mente diabólica. Assim é descrito Amon Göth, nazista imortalizado pelo filme A Lista de Schindler. Retratado como a encarnação do próprio diabo, este homem cometeu atrocidades que vai ser difícil para mim retratar neste vídeo, mas prometo que farei um esforço. Se inscreva para ver os próximos episódios, curta para o YouTube sempre te recomendar meu conteúdo e comente de qual cidade você me assiste. Aqui no canal tem uma série de vídeos sobre o nazismo e Segunda Guerra que talvez você goste. Assista também a série Desastres Aéreos, onde narro os acontecimentos dos capítulos mais trágicos da aviação. Eu sou Guilherme Lima, do canal Fatos e Mitos, e hoje vou contar a verdadeira história de Amon Göth, o carniceiro de Płaszów. Nascido em 11 de dezembro de 1908 em Viena, Amon Leopold Göth vinha de uma família que trabalhava na indústria de livros. Não se sabe muito sobre sua infância, mas nunca demonstrou comportamento estranho ou qualquer sinal da mente selvagem que o faria famoso na idade adulta. Quando tinha 17 anos de idade, Hitler já era bem conhecido e suas ideias já eram populares em grupos radicais. Amon se juntou a um grupo nazista e se tornou um militante político. 5 anos depois, se filiou ao braço austríaco do Partido Nazista e ingressou na SS como soldado. Sua função era traficar armas, rádios e explosivos para usar contra adversários políticos. Em 1938, quando a Alemanha de Hitler anexou a Áustria, se casou e teve 3 filhos, mas seu primeiro morreu de diarreia com apenas 7 meses de idade. Amon Göth era admirado por seus colegas por ser um administrador competente, organizado e por realizar suas funções com excelência. Subiu rapidamente na hierarquia e alcançou a posição de sargento. Sua função passou a ser localizar, reunir e isolar judeus. Foi em 1942 que Amon iniciou suas monstruosidades quando foi transferido para a Polônia, que estava ocupada pelos alemães, onde recebeu uma tarefa repulsiva: planejar e executar a captura, prisão e transferência de milhares de judeus para campos de extermínio onde seriam assassinados em câmaras de gás. Ele fez um trabalho tão bem feito que foi promovido ao posto de comandante e enviado para Cracóvia, onde deveria supervisionar a construção de um campo de concentração que ele próprio seria o comandante. Detalhe: o campo foi construído com trabalho escravo. Este é o mesmo campo retratado no filme A Lista de Schindler, e foi nele que Göth cometeu as atrocidades que o tornaram famoso. Assim que o campo de concentração foi terminado, Amon Göth liquidou o gueto judeu de Cracóvia. Isso também é retratado no filme, na famosa cena que Oskar Schindler vê a menina do casaco vermelho. O processo acontecia da seguinte maneira: os judeus eram reunidos nas ruas e divididos em 2 grupos, os considerados aptos para o trabalho e os inaptos para o trabalho. Os judeus considerados aptos para o trabalho eram novamente separados: homens à esquerda, mulheres à direita. Então foram enviados para o campo de Płaszów. Já os infelizes considerados inaptos foram enviados a campos de extermínio. Milhares de pessoas foram enviadas para a morte só nessa ocasião, fora as centenas que foram executadas nas ruas. Os soldados gritavam: saiam, saiam das casas. Quem ficar aí dentro será executado. Tiros eram ouvidos e pessoas mortas jaziam para todo lado. No mesmo ano, Göth recebeu ordens para liquidar outro gueto onde viviam cerca de 25 mil pessoas,
mas apenas 8.000 sobraram. Gut pessoalmente executou a tiros entre 90 a 30 pessoas. Os que sobraram foram enviados de trem em direção a Auschwitz, e só metade sobreviveu à viagem, e a maioria dos sobreviventes foi assassinada em câmaras de gás. Ou seja, dos 25.000 iniciais, não sobrou quase ninguém. O comandante tinha o hábito de passear de cavalo pelo campo de Plaszow enquanto supervisionava o trabalho dos prisioneiros. Enquanto ele encarava uma pessoa, não gostava que os judeus olhassem para ele. Se alguém olhasse na cara dele e ele não gostasse, atirava sem pensar duas vezes. Os prisioneiros ficavam aterrorizados quando percebiam sua aproximação e se escondiam em qualquer lugar que encontrassem, às vezes dentro das latrinas. Amon Gut tinha acessos de fúria repentinos por qualquer coisa e atirava aleatoriamente quem estivesse ao seu redor. Enquanto administrava o campo de Plaszow, ele exercia seu poder de forma totalmente arbitrária, fuzilando ou torturando pessoas, além de mandar enforcar ou chicotear detentos publicamente por qualquer motivo, muitas vezes sem qualquer um aparente. Uma vez, ele matou seu cozinheiro judeu, reclamando que sua sopa estava quente demais. Quem mais sofriam eram os prisioneiros que conviviam dia após dia com esse monstro. Suas empregadas domésticas eram constantemente espancadas e brutalizadas. Uma vez, ele espancou uma garota de apenas 12 anos por ela não ter passado seu uniforme da SS direito. Ele gritava: "Olhe para mim enquanto bato em você." Anos mais tarde, essa menina deu uma entrevista onde disse: "Você tem ideia do quanto me fortaleceu olhar nos olhos dele?" Amon gostava de executar prisioneiros quando eles não atingiam as metas de produção. E acredite se quiser, ele separava até figurino para isso. Usava sempre o mesmo cap e luvas brancas. Então ele fuzilava dezenas de uma só vez. Quando voltava, sua roupa estava toda manchada de sangue, mas ele calmamente assobiava uma melodia, como se estivesse feliz em realizar algo. Todos os dias, durante sua caminhada entre o escritório e sua casa, ele matava a sangue frio e sem nenhum motivo aparente uma ou duas pessoas. O passatempo favorito de Amon era ficar da sacada de sua mansão, que ficava dentro do próprio campo, com seu rifle na mão e fumando seu cigarro calmamente. Quando via algum prisioneiro parar para descansar ou até mesmo andar mais devagar que ele julgava ser certo, atirava como se fosse um jogo de tiro ao alvo. Um sobrevivente, que foi seu secretário particular, contou a seguinte situação: "Eu costumava se sentar no escritório do comandante enquanto escrevia seu ditado. Enquanto falava, ele olhava para um espelho de frente para a janela e que o ajudava a supervisionar o campo. De repente, ele se levantava, pegava um rifle na parede e abria rapidamente a janela. Eu ouvia tiros e gritos, como se tivesse sido interrompido por um simples telefonema. Gut voltava à sua escrivania e perguntava: onde paramos?" Essas palavras neutras, ditas em um tom tranquilo, ainda hoje me despertam cada detalhe, mesmo tendo se passado mais de 60 anos. Amon Gut era um oficial corrupto até mesmo para os padrões da Alemanha nazista. Acumulou uma fortuna incalculável roubando os bens de suas vítimas. Isso era ilegal segundo as leis alemãs, que diziam que os bens pertenciam ao Estado. Vivia como um marajá dando festas em sua luxuosa mansão. Amante do álcool e de uma boa comida, desenvolveu diabetes e seu fígado não estava lá essas coisas.
chegou a pesar mais de 100 quilos, fato que, somado à sua altura de 1,93 m, o fazia intimidador. A figura de Oskar Schindler entrou em cena de uma maneira inesperada. Schindler não era nenhum santo. Assim como muitos alemães, queria enriquecer com mão de obra escrava de judeus e se apropriar de seus bens, como o próprio filme retrata. Mas quando se deu conta do horror, da barbárie e da crueldade ao qual os judeus eram submetidos, decidiu fazer o que fosse necessário para salvar o máximo de vidas possível. O filme apresenta a lista de Schindler de uma forma muito simplificada e dramática. Na vida real, não foi assim que aconteceu. Seria impossível Schindler saber de cabeça o nome e número de mais de 1000 pessoas, como mostrado na cena em que ele dita os nomes para seu amigo Isaac Stem. Na verdade, foram várias listas separadas ao longo do tempo. Assim como a cena em que Schindler entrega uma mala de dinheiro a Amon em troca de 1000 pessoas também nunca pôde ter acontecido. Mesmo Goethe sendo comandante do campo, não poderia simplesmente transferir tanta gente sem dar uma explicação a seus superiores. Goethe também não era, ou pelo menos nunca demonstrou isso, apaixonado pela jovem judia Helena Rich, já que ele era fiel seguidor da doutrina de pureza racial e por isso desprezava qualquer contato físico com pessoas que não fossem de sua raça. Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Portanto, nunca houve um jogo de cartas em torno da jovem Helena. Amon Goethe e Oskar Schindler eram totalmente o oposto um do outro. Amon era um assassino em massa e Oskar um salvador de vidas. Com a derrota da Alemanha se aproximando, Amon Goethe foi dispensado de suas funções e processado pelo próprio governo alemão por sua corrupção, mas não chegou a receber nenhuma pena, já que com a aproximação dos aliados, ninguém se preocupou com ele. Sua saúde estava debilitada e um médico o diagnosticou com uma doença mental. Goethe foi então enviado a um sanatório, onde poucas semanas depois, em maio de 1945, foi preso pelo exército dos Estados Unidos. Logo foi identificado e extraditado para a Polônia para seu julgamento. Sentado em um banco dos réus, o carrasco nazista teve que olhar nos olhos de muitas de suas vítimas e enfrentar o peso da justiça. Muitas pessoas se sentaram no banco das testemunhas e relataram os horrores perpetrados por aquele homem. Seus crimes causaram indignação da opinião pública, a ponto de cartazes espalhados pela cidade onde ocorreu seu julgamento exigir a condenação máxima. O processo foi acompanhado com grande interesse pela imprensa polonesa e o tribunal estava sempre lotado. Amon Goethe tinha que ser escoltado até o tribunal, pois sempre havia uma multidão furiosa que gritava palavrões e insultos e queriam fazer justiça com as próprias mãos. Em muitos casos, suas próprias vítimas estavam na multidão. Goethe estava respondendo acusações pelo assassinato de pelo menos 8.000 pessoas, mais centenas de execuções na dissolução do gueto e de integrar a SS, considerada uma organização criminosa. E por fim, crimes de guerra como deportações em massa e roubo das propriedades de suas vítimas. Amon permaneceu calmo, frio e atento a todos os momentos. Se defendeu dizendo que só tinha cumprido ordens que lhe foram dadas e chamou o seu amigo Schindler para testemunhar a seu favor. Mas Oskar estava em algum lugar da Alemanha destruída e fora de alcance da justiça polonesa. Com incontáveis provas e muitas testemunhas,
Amon Göth foi condenado à morte por crimes contra a humanidade. Em nenhum momento demonstrou arrependimento ou lamentou suas atitudes. Em nenhum momento disse qualquer palavra de lástima ou sequer um pedido de perdão às suas vítimas que estavam ali presentes. Em nenhum momento disse: sinto muito, eu não deveria ter feito isso. Ou deu qualquer sinal que entendia o horror das ações bárbaras que cometeu. Nenhuma palavra, nenhuma lágrima, nenhuma sequer. Today's history. Amon foi enforcado em 13 de setembro de 1945, em uma prisão a poucos quilômetros de onde cometeu seus crimes. Suas últimas palavras foram Heil Hitler. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram jogadas no rio Vístula. Sua morte foi comemorada nas ruas e sua sentença foi aplaudida pela maior parte da opinião pública. Sua esposa passou a vida negando os crimes do marido e afirmava que ele era um bom homem. Sua filha escreveu um livro com o título Eu Tenho que Amar Meu Pai, não? Já sua neta, uma mulher negra fruto do relacionamento de sua mãe com um nigeriano, ao descobrir a identidade de seu avô, escreveu o livro Meu Avô Teria Atirado em Mim. Amon Göth foi responsável por milhares de mortes. Executou pessoalmente centenas de prisioneiros, se apropriou dos bens de suas vítimas e atirava nelas da sacada de sua casa. Amon Göth, um assassino em massa, frio e cruel, foi um criminoso nazista.